Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Gabriela Silveira, sou a professora de literatura e hoje nós veremos um conteúdo sobre figuras de linguagem. Nós estávamos vendo até aqui as escolas literárias, mas agora a gente precisa fazer uma pausa nesse conteúdo para ver um outro assunto que também é muito recorrente nas provas do Enem. Nesse primeiro momento, eu preferi planejar o conteúdo desta forma e selecionando os conteúdos que são mais relevantes para a prova, que costumam aparecer com mais recorrência, para ver se a gente consegue ver pelo menos uma parte desse conteúdo até a realização da prova, tá certo? Então, hoje, diferente das aulas que estavam acontecendo, nós vamos dar uma pausa naquele conteúdo de escolas literárias e vamos ver um pouquinho sobre figuras de linguagem. A nossa aula será dividida em dois momentos. O primeiro vai ser a exposição do conteúdo e o segundo momento será a resolução de questões. Para começar, nós precisamos falar de algo chamado recursos de linguagem, que são a conotação e a denotação. A conotação vai ser aquele sentido, aquela significação mais figurada que nós damos às palavras. É um sentido mais fantasioso, com uma relação mais afetiva, idealizada, emotiva também. Já a denotação carrega um sentido mais direto, é o sentido real das palavras, o sentido que a gente pode encontrar lá no dicionário. A denotação, aí eu trouxe uma imagem representando o coração, né? Um coração humano, tal como ele realmente é. Apesar de ser um desenho, mas ele tenta assimilar o máximo possível um coração humano de verdade. Já a conotação, a gente tem aqui a imagem, né, de uma pessoa juntando as mãos para fazer um coração. Isso é a conotação, é um sentido figurado, idealizado, que não condiz muito com o sentido real daquela palavra ou daquele objeto, daquela coisa que a palavra está representando, certo? Então, a conotação é essa coisa do sentido figurado, do sentido idealizado das palavras, que é um recurso muito utilizado em textos literários, e a denotação é o sentido mais real das palavras, o sentido que a gente encontra no dicionário. É mais visto em textos acadêmicos, em textos jornalísticos, em textos acadêmicos, na redação do Enem. Esses tipos de texto preferem a adoção da denotação como principal recurso de linguagem, tá? Já a conotação é muito observado em textos literários. Dito isso, a gente adentra de fato no conteúdo de figuras de linguagens. E o que elas são, afinal? A gente pode definir essas figuras de linguagem como recursos que auxiliam e adaptam a linguagem para que os objetivos de comunicação sejam melhor atendidos. Então, vamos pegar um exemplo assim: no texto literário, às vezes falta palavras mais emotivas, que despertem mais sentimentos no leitor, para o autor utilizar, então ele não vai recorrer só ao sentido denotativo das palavras, ele vai também recorrer ao sentido conotativo e algumas figuras de linguagem, às vezes fazendo metáforas de coisas que são assim impossíveis no mundo real, colocando paradoxos, recorrendo a recursos da língua que talvez a gente não utilize no dia a dia, mas que ao texto literário isso cai muito bem. E para começar, a gente entra na primeira figura de linguagem, extremamente comum e inclusive é algo que está presente no dia a dia também, que é a comparação. A comparação que normalmente aparece representada com palavras como tal qual, como, igual a, que nem. Essas são palavras que são portas de entrada para a gente fazer a comparação, utilizar a figura de linguagem comparativa. E aí a gente tem um exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês, que é uma tirinha, né? Que o título tá assim, né? Usando a linguagem dele. E aí tem uma moça falando, ela diz assim: Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí Armando responde, né? Hã? Ele não entendeu. E ela vai falar isso de uma outra forma.
O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, só depois que a mulher faz essa comparação do amor com o motor do carro e percebam que ela está iniciada ali pela palavrinha como, é que o Armando entende. Então, esses recursos, essas figuras de linguagem também serão utilizados para poder facilitar os objetivos de comunicação, tá certo? A segunda figura de linguagem é a metáfora. A metáfora é como se fosse uma comparação, só que ela tem um sentido menos direto e mais implícito. E aí a gente tem uma tirinha que exemplifica isso, né? Para com isso, você está vendo pelo em ovo. Sim, me deixa. A outra pessoa que respondeu, né? E aí aparece o desenho dele vendo um fio de cabelo, um pelo num ovo, coisa que a gente sabe que é impossível de acontecer, porque ovo não tem pelo, né? A superfície do ovo é ali completamente lisa, só envolta pela casca, e não tem como ter pelos ali. Então, isso é uma metáfora para explicar que você está meio que vendo muita dificuldade onde não existe, está exagerando um pouco, está fazendo com que a situação fique mais difícil do que ela realmente é. Ou seja, é um recurso utilizado para poder dizer uma coisa com outras palavras, em um sentido muito mais figurado e implícito do que o da comparação, tá certo? Essa foi a metáfora. A seguir, a gente tem a catacrese. Esse nome que parece um pouco estranho, que às vezes assusta. Você pode pensar que nunca vai se lembrar desse nome, mas não é tão difícil assim de entender, tá certo? A catacrese se trata de uma utilização de um termo para suprir uma falta de outro termo. Digamos assim, não existe um termo para representar aquilo que você quer. Então você pega outro termo que serviria para representar uma outra coisa e utiliza nisso também, tá certo? E um exemplo é a palavra embarcar. Embarcar quer dizer que você vai adentrar em uma embarcação, em um barco, não é? Só que, na ausência de outras palavras para outros veículos também, a gente utiliza embarcar para, por exemplo, entrar num trem, no metrô, num navio, num avião, que é o que esses desenhos estão representando. Então aí a gente tem as imagens de pessoas embarcando em outros veículos que não são o barco, mas ainda assim a palavra embarcar serve para a gente utilizar nesses contextos, tá certo? Então essa foi a catacrese. É quando a gente utiliza um termo para suprir a falta de outro que pode não existir ainda. A aliteração se trata de uma figura de linguagem que é um recurso muito utilizado na poesia, porque se trata da repetição de letras, sílabas ou palavras para fins poéticos, para que a gente consiga rimar. E aí eu trouxe um trechinho de um poema do poeta Zé da Luz, que diz assim: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Então a gente vê aí uma repetição forte do S. A gente vê que esse S aparece em várias palavras, em todos os versos do poema. Isso é a aliteração. Ele está fazendo uma aliteração do S, repetindo bastante o som de si para que ele consiga uma rima, né, um fim poético. Essa é a aliteração. A onomatopeia é quando a gente tenta representar o som pela linguagem verbal. A gente vai tentar imitar o som, seja pela linguagem falada ou pela linguagem escrita. E aí a gente tem uma tirinha representando isso. A primeira tirinha aparece o barulho. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? E aí o Cebolinha para de bater o tambor que ele estava batendo e vai chorar. Boá, boá. Esse som, boá, boá,
é o Cebolinha chorando. Então, a gente tem aí primeiro a representação do som do tambor e depois a representação do som do Cebolinha chorando. Isso é a onomatopeia. Quando a gente imita o bater na porta, toque, 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 é onomatopeia. Quando a gente imita o som do relógio, tic-tac, tic-tac, é onomatopeia, tá bom? A representação do som pela linguagem verbal, seja ela escrita ou falada. O hipérbado. O hipérbado é uma figura de linguagem que causa estranhamento também pelo nome, mas é fácil de lembrar se você lembrar do Mestre Yoda, essa figura muito conhecida da série Star Wars, né? O hipérbato é a figura de linguagem que inverte a ordem natural das orações, dos períodos, das frases que a gente fala ou escreve. E aí a gente tem um exemplo, né? O jeito que falo eu, cair no Enem vai. Hipérbato se chama. E tem uma imagem, né, do mestre Yoda. E na segunda imagem a gente tem muito a aprender, você ainda tem. Normalmente a gente falaria que você ainda tem muito a aprender. O sujeito na frente, né? Normalmente a estrutura comum na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Só que aqui a gente tem a alteração dessa ordem, já que o sujeito, por exemplo, você está aí meio que no meio da frase, né? Está com essa ordem alterada. Então, quando isso acontece, a gente tem essa figura de linguagem atuando, que é o hipérbato. A personificação e a prosopopeia também são figuras de linguagem muito recorrentes, principalmente em tirinhas, né, que sempre aparecem na prova do Enem. Do que se trata a personificação ou a prosopopeia? São seres inanimados ou animais que ganham características humanas. Aí a gente tem uma tirinha representando isso, né? Temos dois cachorrinhos assistindo a frangos assando, né? E aí a gente tem o título, TV de cachorro. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango. Então, por que isso é uma personificação? A gente tem dois animaizinhos, dois cachorrinhos, que entram em características da realidade humana, que é assistir TV a cabo, por exemplo. Isso é uma coisa que as pessoas fazem, mas aqui, para dar um sentido de humor, o humor aqui está justamente na personificação dessas características animais para características humanas, tá certo? Então, a personificação é isso, que um animal ou um objeto é personificado com características humanas. A ironia é uma figura sarcástica que diz propositalmente o contrário do que intenciona dizer, também para causar humor, para causar assim um senso de pensamento crítico, talvez. Você não quer utilizar a linguagem direta para poder fazer uma crítica, você pode utilizar a ironia, que vai ser muito bem-vinda. E aí a gente tem uma tirinha do Sábado Qualquer que representa essa situação, né? Aí a gente tem o Adão conversando com Deus, né? E o Adão diz assim, tá cantando, né? Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aí Deus responde, aham, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. E aí o Adão talvez não tenha entendido muito bem a ironia e ele diz, eu sou sinistro. Mas na verdade o que aconteceu foi que Deus achou que ele não cantou tão bem assim e comparou a canção, a voz do Adão, com a voz da Elis Regina, que a gente sabe que é uma cantora nacional magnífica, dona de uma voz esplêndida, mas que assim, no sentido de dizer que ele está bem longe de se parecer de verdade com Elis Regina. E aqui está a ironia, é onde também está o humor da tirinha, né? Pela utilização desse recurso, que dizendo uma coisa, você quer, na verdade, dizer uma outra. A metonímia é uma figura de linguagem que a gente utiliza até sem perceber no dia a dia,
que é o recurso, né, de utilizar uma palavra no lugar da outra, por elas possuírem alguma relação entre si. Como que isso acontece? Vamos analisar a tirinha para a gente entender melhor. Tem um rapaz, né, entregando um pôster em tamanho real do Machado de Assis numa biblioteca, né? E ele diz assim: Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E aí a moça da biblioteca, espantada, se questiona, né? Ressuscitou? Ressuscitou o Machado de Assis para vir entregá-lo na biblioteca? Só que, na verdade, assim, esse rapaz, ele não leu Machado de Assis, a pessoa Machado de Assis. Ele leu as obras de Machado de Assis. Quando a gente vê isso, a gente entende o que ele quer dizer. A gente sabe que ele está falando que ele leu o autor Machado de Assis, né? Mas a gente sabe que ele está se referindo às obras, mas ele vai dizer que leu Machado de Assis, que leu a Jane Austen, que leu a Clarice Lispector. Isso é muito comum quando a gente fala que leu um autor, né? Quando a gente fala que leu alguma coisa de literatura. Então, isso acontece muito. Ali ele não está falando que leu o Machado em si, mas que leu o produto produzido pelo Machado. No caso, as suas obras, né? Isso é a metonímia. O eufemismo é uma figura de linguagem utilizada para suavizar expressões negativas ou pesadas. Então, se você quer dizer ali que é uma coisa assim, no sentido de chocar menos, de chamar menos atenção, de ser um pouco mais discreta, o eufemismo é uma figura de linguagem muito utilizada. E aí a gente tem a tirinha, né? Querida, estou pré-demitido. E aí ela responde: Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Então, dizer que está de férias coletivas é mais suave, é menos pior, vamos dizer assim, do que dizer que está pré-demitido ou que está demitido, certo? É a questão de suavizar uma notícia ruim, uma notícia pesada. A gente ainda tem a figura de linguagem da sinestesia, que é uma figura que tenta representar mais de um sentido quando ele é ativado pela leitura do texto. Um texto ele pode ativar os nossos sentidos, né? E pode até trabalhar com mais de um ao mesmo tempo. Quais sentidos que eu estou falando? Eu estou falando da visão, aí a gente tem a imagem no cantinho, né? Da visão, do paladar, do fato, do olfato e da audição. Esses são os sentidos aos quais a gente se refere. Aí, como é que um texto pode ativar esses sentidos, né? Vamos analisar a tirinha para a gente compreender um pouco melhor. Foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Aí o elefante responde, né? Nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia? E o cachorrinho responde, né? Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. E aí o elefante olha com uma cara meio gélida, né, para ele. E o cachorrinho responde, que aliás parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Onde é que está a sinestesia aqui? Quando ele fala o olhar frio, o olhar, o recurso da visão, ele está adquirindo uma característica que só pode ser sentida pelo tato, por exemplo. É no tato, é na pele que a gente sente o frio. Mas aqui ele está representando isso na visão. Então, as funções desses sentidos do corpo humano são interligadas. Então, o que era característica de um sentido passa a ser também do outro, tá certo? Então, o olhar frio tem essa característica sinestésica que está unindo mais de um sentido. A hipérbole é a figura de linguagem que representa um exagero intencional. E aí a gente tem um pedacinho da letra da Isa para exemplificar isso, que ela diz assim: me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Chorar mares e rios, a gente sabe que é algo impossível, mas para dar uma ênfase que esse sofrimento dela foi demais,
a gente vê o exagero intencional dela para dizer que chorou mares e rios no sentido que ela sofreu muito, mas que no final ela perseverou, certo? Então a hipérbole é isso, é essa questão do exagero intencional. A gente ainda tem o polissíndeto, que se trata de uma figura de linguagem na qual os termos estão logados por uma conjunção ou palavra. Vamos ver na tirinha como isso acontece. A gente tem uma representação de um assalto, né? E o assaltante diz o seguinte: mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Além de ser também uma crítica, né? Essa tirinha representa um polissíndeto, que representar que os termos estão ali juntos, unidos por uma mesma conjunção ou palavra. Como assim? É como se os termos fossem uma lista. Não é à toa que até mesmo o assaltante está ali olhando no papel, né? Ele diz mãos para o alto e começa a falar. Se for eleitor, se for deputado, se for assessor. Essas características que ele dá depois é como se fosse uma listagem, tudo de mãos para o alto. Ali a gente tem o primeiro termo, né? Mãos para o alto, e ele vai listando as características de se você for tal coisa, passa isso ou passa aquilo. Então, é essa coisa, né, de parecer como se fosse uma listagem de palavras ou de termos a partir de um termo que foi citado inicialmente. A antítese é uma figura de linguagem que aparece bastante no Enem, e são, na verdade, termos que se aparecem juntos, mas que eles têm sentidos opostos. E aí a gente tem uma outra tirinha de um sábado qualquer, que é Deus conversando com Adão. E aí Deus fala assim: sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? É a fala do Adão que complementa, né? Então a gente vê aí termos opostos trabalhando ali juntos com um fim comunicativo, né? O objetivo de Deus era fazer esse balanço de que uma coisa às vezes depende da outra para poder existir, e aí ele vai pegando termos opostos e fazendo essa junção para elaborar o argumento dele. Essa é a antítese. A gente ainda tem o paradoxo e o oxímoro, que são a exposição de ideias contrárias, né? Vamos ver uma tirinha que representa isso. Chega uma minhoquinha conversando com a Joaninha, né? Oi, Joana, o que está fazendo? E a Joana responde: criando a primeira rede antissocial do planeta. Um espaço virtual onde não compartilho nada com ninguém. E ninguém me incomoda com jogos, correntes, piadas ou opiniões sem noção. Legal, vai ser um sucesso essa rede. Só se eu falhar. Porque o objetivo da rede era justamente não ter ninguém. E se fosse um sucesso, quer dizer que muita gente estaria ali fazendo uso. Então, há aí um choque, né? Se é uma rede social, obviamente deveria ser para juntar pessoas e não para a Joana se isolar sozinha, né? Então, aí a gente vê o embate, né, de ideias contrárias trabalhando nessa tirinha. E por enquanto, gente, é isso. Eu fiz uma seleção das figuras de linguagem que mais costumam aparecer nas provas e essas foram as referências que eu utilizei para poder fazer a aula. Recomendo que vocês peguem o conteúdo que está no módulo 1 do Universidade para Todos, lá disponível na plataforma. Lá vocês vão encontrar um conteúdo bem interessante, mais detalhado, mais robustozinho com o conteúdo de figuras de linguagem. As figuras de linguagem são extensas, e falar sobre elas em uma aula só é muito cansativo, e eu também preferi pegar as mais recorrentes do Enem. Então, se vocês quiserem complementar esse conteúdo, é só recorrer lá ao módulo 1, tá certo? Que vocês vão encontrar. E a este site, que é o Toda Matéria. Lá tem
uma matéria, um texto sobre figuras de linguagem, escrito pela Márcia Fernandes. Eu coloquei o link aí para vocês, e vocês vão poder ter acesso a mais figuras de linguagem, com muitos exemplos também, tá? Inclusive, alguns dos exemplos das tirinhas que eu peguei foram de lá. É um site, tem uma matéria muito bacana e um conteúdo muito detalhado, que vai ser muito útil para vocês. Então, é esse o nosso primeiro passo da aula, o nosso primeiro conteúdo. Agora nós iremos para as questões, tá certo? Até o próximo vídeo.